Muito boas-vindas, Marketing Sistêmico. Eu sou Paula Quintão e aqui estamos para o nosso conteúdo de hoje, que vocês possam aproveitar muito bem para expandir a percepção sobre o próprio negócio, sobre os modos de fazer negócio, sobre os modos de conduzir as escolhas do negócio com mais consciência. Hoje eu quero trazer aqui uma discussão que na última semana ela se configurou e acabou ganhando bastante destaque. Uma das integrantes do Clube dos Impulsionadores levantou essa questão, a Lani Lucena, e eu aproveito para trazer aqui no canal um entendimento mais dentro da visão do marketing sistêmico sobre o que se passou com a plataforma Elo 7, uma plataforma de vendas na área de artesanato, criações pessoais. É como se você tivesse uma loja, você tem a sua loja, e no dia seguinte você descobre que o shopping onde você sublocava essa loja não funciona mais. Então quem estava ali dentro se encontrou com as portas fechadas, sem acesso ao conteúdo, aos dados, à lista de clientes. A plataforma encerrou as atividades. E logicamente é bem desagradável e logicamente isso repercute, criando uma reflexão sobre os locais, os pontos de venda que nós usamos para o nosso negócio, as redes, as formas de entrega. E hoje eu quero ampliar com vocês essa percepção para que a gente possa ir a lugares onde, dentro do marketing sistêmico, eu estou sempre aterrando bastante, trazendo bastante elementos sobre a nossa capacidade de leitura de cenário. Vamos aqui compreender, numa camada mais superficial, o que alguns analistas profissionais de marketing vão dizer. É uma camada mais superficial, por quê? Porque ela não leva em consideração alguns elementos que eu vou trazer para vocês logo na sequência. Nessa camada, nós vamos receber a seguinte orientação dentro das escolas mais tradicionais do marketing, dentro de assessorias, mentorias de profissionais do marketing tradicional. Ele vai te dizer o seguinte: olha, não coloca todos os ovos numa mesma cesta. Isso é orientação do marketing. Você não vai colocar toda a sua potência do negócio em um só cliente, em um só lugar, uma só direção. E aqui serve um só produto. E aqui serve também uma só plataforma, uma só rede. Então essa orientação, sim, ela é válida. Não coloque os ovos todos em uma só cesta. É uma clássica, mas ela não dá conta de uma percepção muito evidente, que é a seguinte: o risco de você colocar também em várias cestas seus ovos, ao invés de uma cesta só, porque você tem medo, por exemplo, que essa cesta caia no chão. Aí quebrou seus ovos todos, né? Por isso essa expressão. Mas vamos supor que você coloque em várias cestas, e aí você está voltando para casa no seu carro, as cestas lá. Você dá uma freada brusca e todas as cestas se chocam e os ovos quebram. Tentar minimizar os riscos, sim, precisamos. Mas acreditar que nós estamos imunes aos riscos, não. Se você distribuir seus ovos em várias cestas, isso evita que os ovos se rompam, se quebrem, porque a única cesta que você tem caiu no chão. Até que faz sentido dentro de uma expressão popular, dentro de uma visão assim mais pontual, porém, ainda assim é o seu medo operando. Então você está evitando um problema, você está escolhendo ações, tomando ações, inclusive que vão ocupar parte do seu dia, porque se você tem um ponto de venda, você tem
uma atividade. Se você tem 10 pontos de venda, você tem 10 atividades. Não na mesma proporção, mas sim. Se você resolve pegar os ovos e distribuir em várias cestas, no mínimo você precisa de várias cestas. Então, o seu recurso, suas estruturas, o tempo para fazer isso vai ser maior. Se você tem uma rede que funciona bem e você flui super bem criando para ela, mas você se sente obrigado por medo a criar várias outras redes, porque vai que eu fico sem essa. E aí, pessoal, eu quero ampliar o nosso olhar, porque essa ideia de, não, você não pode ficar só com uma rede, um ponto de venda. Cadê o seu site? Cadê o seu e-mail? Cadê sua própria área? Cadê a tua lista de e-mails? O marketing tem esse argumento muito forte de fazer com que você tenha esses dados para com você, compreendo. Sim, é muito bom você ter um contato de um cliente, uma lista de e-mails, mas espera aí, a ordem dos fatores, ela de certa maneira vai sendo esquecida. Que é se eu tenho uma loja aqui, minha lojinha aqui, nesse shopping imaginário que eu dei como exemplo, e esse shopping fecha, os meus clientes bons, clientes que realmente são meus clientes, eles sabem o nome da minha loja, eles sabem meu nome, eles vão procurar, ué. Eles vão procurar. Não é assim, eu passei, o vento bateu, entrei naquela loja, nunca mais eu voltei. Para que essa loja que nunca mais você vai voltar vai ficar te mandando mensagem de WhatsApp, vai ficar te mandando um chatice de e-mail, vai ficar te... Vocês já devem passar por isso. Né? Você vai numa loja uma única vez, faz um cadastro e aí você tem que passar o resto da vida bloqueando essa bendita dessa loja que muda de número, manda outros vendedores te escreverem, um verdadeiro inferno. Por quê? Porque ela tem medo que eu não volte lá nunca. Só que eu não vou voltar lá nunca, eu nem vou naquela cidade mais. Tem uma escassez. A ideia de você ter ovos em várias cestas, ainda assim é o seu medo atuando. E quando o seu medo atua, ele acaba criando um movimento que ele é controlador, porque o medo ele não flui. O medo tá igual o gato não querendo entrar na água. O medo não é fluido, ele não é espontâneo, ele não é criativo. O medo está tentando o tempo inteiro evitar os danos. Está tentando segurar ali, não deixar a peteca cair. Não porque ele está num jogo e naturalmente ele vai abrir uma loja a mais, colocar os ovos em outra cesta, mas porque ele está com medo e acaba vivendo a gerência do negócio dessa maneira. Uma gerência de negócio, uma gestão de negócio baseada no seu medo, exaure muito mais os seus recursos, exaure muito mais, porque você começa a tomar ações que não estão centradas no que o contexto está te dizendo, mas no que o seu medo controlador está te dizendo. Não estou dizendo que não é para ter site, e-mail, não estou falando isso. Eu estou falando que a ideia de tentar o tempo todo evitar algum dano, baseado no medo de, meu Deus, o risco que eu corro se eu aposto meus ovos tudo num só cesto. Esse medo, ele não cria as melhores soluções. Ele não cria as melhores oportunidades para que você possa diversificar, que sim, é um prazer dentro do negócio diversificar. Não é por causa do medo que você vai diversificar, é porque você mesmo sabe diversificar. Agora eu quero que vocês ampliem o olhar comigo para uma visão que dentro do marketing sistêmico, ela é muito natural para mim, já há anos eu venho falando dela, vez ou outra tenho aulas dentro da escola e na formação isso foi muito visado, muito reforçado sobre esse tema, que é a nossa capacidade de ler o cenário. Se você está neutro, não com medo, medo você não está neutro, você está neutro. Esse estado do neutro, ele é um estado
receptivo, ele é um estado atento. Ele é um estado em que eu estou aqui e da própria cena, da própria cena, emerge uma informação, uma consciência. Todas as cenas, todos os lugares, todas as escolhas têm uma inteligência própria. E essa inteligência emerge. Eu vou dar um exemplo, alguns exemplos, para ficar mais claro, para não parecer que eu estou falando uma coisa assim super não prática. É extremamente prática, é uma habilidade, é uma capacidade. Assim como nós temos capacidade de sentir um cheiro, assim como nós temos capacidade de sentir um gosto, nós temos capacidade de ler cenário. Quem está me acompanhando aqui, por favor, faça um comentário dizendo como você consegue ler cenários. Porque quem não consegue acha que isso é totalmente mágico ou improvável ou conversinha da nossa cabeça. Não. Para você que não está percebendo que você mesmo consegue ler cenário, vamos a alguns exercícios. Vou dar o primeiro exemplo mais evidente que vem aqui para mim. Lojas americanas. Você entra nas lojas americanas. Eu não vou nem dar a resposta. Você entra nas lojas americanas. As lojas americanas estão em crescimento de prosperidade ou não? Ou não? Há alguns anos eu fiz uma análise e disse: Livraria Cultura da Avenida Paulista está em falência. Está em falência. Isso aqui não... está em queda vertiginosa. E aí alguns disseram: não, eles estão só com problema de família, estão resolvendo, isso não é nanã, esse problema. Fato é, fecharam as portas. Depois de uns anos tiveram que decretar falência. Não satisfeitos, ainda conseguiram mais investimentos de maneiras bem complexas, abriram uma nova sede, mas também mesma coisa, vertiginoso. Algumas empresas do Brasil estão recebendo, por exemplo, investimento, a Hering. Você entra na Hering, ela está revitalizada, ela recebeu investimento recente, pode ser que isso ajude a Hering a voltar numa subida. Mas de uma maneira geral, você sente o quê? Você percebe o quê? Não, a palavra não é sente. Você percebe o quê? Tá próspero, tá magnético, tá vivo ou não? Existem alguns shoppings que você entra. Eu morei em Manaus um tempo. Manaus tinha ali 3, 4 principais shoppings. Um deles, num bairro um bairro de classe mais alta, o shopping sempre vazio, um monte de loja vazia, assalto no shopping. Esse shopping, ele tá na descida brusca, ele tá assim, descida acelerada. Facilmente você entra no shopping e percebe. Agora há um outro que fica num bairro mais popular. Na frente tem até um hospital. É um bairro de renda mais baixa do que esse outro. Mas o shopping, ele tá vivo, ele tá pulsando, as lojas estão pulsando, os vendedores, tá tudo vivo lá dentro. Aí, cara, se tem uma loja lá no shopping que paradeiro danado, até pode, né? Ah, não, no final de semana tem movimento. Mas você vê que tá em decadência. O que tá em decadência, a tendência é fechar, gente. Para que uma estrutura em decadência vai ficar ali segurando para uma lojinha ou outra continuar? Não, a própria grande estrutura. Amazon está vitalizada, está em subida, está ampliando. Então você tem vendas dentro da Amazon, Mercado Livre. Mercado Livre está em queda ou está prosperando? Mercado Livre, logicamente,
prosperando. Aí você pode até ver alguns dados. Ah, tal empresa não teve lucro, tal empresa só ficou no empate, mas evidentemente a empresa está prosperando. Tá? Ela tem um componente nela que talvez a gente não vai ser com dados estatísticos, não vai ser com número que você vai perceber que está vitalizado. Vai ser com leitura de cenário. Ah, mas os dados vão comprovar. Sim, os dados vão comprovar, só que às vezes os dados são, por exemplo, de investimento com custo que ainda estão se chocando. E aí você não vai ver uma empresa super lucrativa, mas ela está subindo. Quantos negócios individuais passam por isso? Você investe tanto em curso, em formação, em estruturação, que no final do mês que foi abundante de trocas, você não está com saldo vermelho, você não está com saldo verde na conta, né? Azul, tá vermelho. Por quê? Porque você precisou investir e esse investimento vai voltar para onde? Para o próprio negócio. Então essa conta somente do capital e do que tem de lucro, né? Não vai ser só essa conta, não vai ser só essa conta. A leitura de cenário, ela faz perceber muito mais rápido. Então vamos pegar aqui o Instagram. Quem entrou no Instagram há mais anos, gente, meu negócio tem 13 anos. O Instagram era outro, não é o mesmo Instagram. O Instagram passou e continua passando por muita mudança. E aí? Aí você vê as mudanças e fica lá parado igual uma estátua. Nós somos vivos. O medo, ele está tentando controlar os cenários, criando respostas, mas o que de fato vai fazer diferença somos nós estarmos vivos junto com a vida. A vida vai trazer um cenário e nós vamos participar do cenário e não ficar lá resistentes. Não, eu faço assim, eu sou assim. Há poucos meses, na cidade da minha mãe, Minas, Barbacena, as lojas do centro, algumas são bem vitalizadas, outras nem tanto, né? Eu fui a uma loja, estava comprando um presente para uma amiga, fui a uma loja de produtos cristãos, alguma coisa assim. Fato é, o senhor estava lá, o dono da loja, falou, nossa, isso aqui já vendeu, mas isso aqui já vendeu tanto. Era uma época maravilhosa, eu vendia não sei o que, vendia não sei o que. Ele foi, então, narrando o sucesso que a loja dele já teve. Ele disse, hoje eu pago aqui, tipo assim, apertando para conseguir. Eu falei, mas você não tem nada na internet? Eu não tenho um WhatsApp, não tenho... Não mexo. Você não é obrigado a mexer com tecnologia, mas espera aí. O cenário vai te pedindo novas habilidades, vai te pedindo outras flexibilidades, vai te pedindo atualizações. Você está vivo. É igualzinho dizer, no meu tempo o quê, cara? Você está vivo. Que tempo? Teu tempo é agora. Tá vivo, você está no teu tempo. No meu tempo, sabe, as músicas eram diferentes, mas o teu tempo é agora. Teu tempo continua, tá vivo, continua teu tempo. Então, não é no meu tempo, é agora. O que a vida está te pedindo de habilidade? De recurso. Não diversifica. Coloca teu site, teu e-mail, tua rede, várias redes sociais, aí você tá lá, né? Depois você tem um burnout, você não sabe por quê. Você tá lá, lutando contra teu medo, teu controle para fazer isso tudo funcionar. Beleza, mas e se a internet parou de funcionar? Aqueceu lá o sol, igual ficaram prometendo, o apocalipse do sol. E se a internet parou de funcionar? E aí? Aí teu medo vai fazer o quê? O teu medo não tem resposta prévia. Ele está sempre tentando prevenir. A leitura de cenário, não. A leitura de cenário, você já vai perceber. Gente, esse shopping aqui não tá legal. Essa rede aqui mudou.
Não dá para eu ficar aqui do mesmo jeito. Não, esse centro aqui dessa cidade, com esse tipo de comércio, não tá legal para mim, não tá vitalizado. A gente mesmo vai lendo o cenário e não só lendo o cenário, mas se movendo conforme o que o cenário trouxe de informação. O que é a crise? A crise nada mais é do que a sua resistência ao que o cenário trouxe de informação. Você ficou ali, cruzou seus braços e falou: não vou me mover, não sei fazer, não quero, não é desse jeito que eu sei. Então, como que a gente resolve? Não resolve. A capacidade de mudança, de adaptação, de buscar novos conhecimentos, isso tudo somos nós vitalizados. E independente do que acontecer, acabou a internet. Você vai encontrar outras maneiras para se sustentar, obviamente. O medo é ficar sem sustento. Nós somos seres que trocamos, um precisa do outro. Isso é natural. Então, você não vai ficar sem sustento. De um jeito ou de outro vai haver. Só que o seu medo tão grande de ficar sem o sustento te faz gastar mais energia, gastar muito mais energia com suas preocupações, com suas ansiedades, com seu estresse, fazendo seus hormônios ficarem todos loucos, porque você simplesmente não quer confiar que o próprio cenário, vai trazer as informações para você. Logicamente, quem estava ali na Elo 7, com um pouquinho de atenção, com um pouquinho de olhando ao redor, já tinha visto que a plataforma estava dando sinais de fechamento. É de repente, nada de repente. Tudo é um processo que culmina em um evento, mas nada de repente. Tudo é criado antes, etapa por etapa. Nada na existência de repente, é sempre um processo. Então, que tenhamos a capacidade de ler esse processo. Quando puderem, venham para a escola. Quando abrir inscrições, são convidados, tá? Para estarem e aprenderem um pouco mais. Recebam o meu grande abraço e até!